Excelente notícia no Flamengo. Chegada de jogador confirmada. Nova proposta na mesa por Lucas Paquetá. E fim da novela envolvendo uma possível troca de jogadores do Flamengo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo, onde todos os dias você confere vídeos do clube mais querido e mais amado do Brasil. Peço a você, meu amigo e minha amiga, que não é inscrita ainda do nosso canal, a fazer a sua inscrição. É muito importante para o crescimento aqui do nosso trabalho. Dá essa força para a gente, se inscreve no canal, deixa o like aqui todos os dias, tem vídeos relacionados sobre o Flamengo, tá certo, galera? Bom, deixa eu começar falando sobre os 8 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque a CBF divulgou aí a tabela detalhada da primeira a 8ª rodada, tá certo, galera? Se eu acontecer algum problema na minha voz é porque eu tô um pouquinho gripado, mas a gente vai trazer aqui o vídeo para vocês, tá certo? Vamos falar sobre a primeira rodada. O Flamengo enfrenta o São Paulo fora de casa, depois recebe o Internacional, vai visitar o Vitória na terceira rodada, aí vem 2 jogos dentro de casa, contra o Mirassol e depois contra o Cruzeiro, e sai para visitar o Botafogo, mas o jogo é no Rio de Janeiro. Então o Flamengo tem uma sequência boa, da quarta até a sexta rodada, 3 rodadas o Flamengo joga, na verdade 4 rodadas o Flamengo joga no Rio de Janeiro, porque na quarta enfrenta o Mirassol, na quinta enfrenta o Cruzeiro, na sexta enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro, na sétima recebe o Remo e na oitava vai visitar o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa é as 8 primeiras rodadas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá certo, galera? Bom, bora falar sobre a chegada confirmada, porque ontem, na terça-feira, o Endriel, goleiro contratado junto ao João Vicente, chegou no Rio de Janeiro, desembarcou no Rio de Janeiro. Saiu aí alguns vídeos das famílias dele muito emocionado e tudo mais, falando que estava realizando um sonho, etc e tal. E é uma excelente notícia, né? O Flamengo conseguiu fechar com o goleiro reserva. Uma das metas para a contratação do Flamengo nessa janela era contratar um goleiro e um zagueiro. Conseguiu contratar o Vitão e agora tem aí o goleiro Endriel. E o goleiro que foi criado no Botafogo, ele vai render 450 mil euros aos cofres do Glorioso por sua transferência do Gil Vicente ao Flamengo. O Mengão vai pagar cerca de 1,5 milhões de euros ao time português. Como o Botafogo tinha 30% dos direitos econômicos, receberá 30% desse valor, 450 mil euros. Informação aqui do jornalista Vene Casagrande, tá certo, galera? Bom, bora falar sobre o Marcos Antônio, porque o Flamengo aguarda os trâmites específicos para avançar na contratação do meio-campista do São Paulo. O rubro-negro ainda não oficializou a proposta, porque a compra obrigatória do São Paulo junto ao Lazio só será efetivada após a primeira vitória do clube em 2026, devido a uma cláusula de fluxo de caixa. O acordo prevê que o São Paulo pague 4,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos divididos em 4 parcelas. Além de esperar a conclusão desse processo, o Flamengo monitora também a crise política no Morumbi, porque terá uma votação de um possível impeachment do presidente Júlio Casares nessa sexta-feira, tá certo, galera? E falando sobre o São Paulo e o Flamengo, as negociações envolvendo aí o São Paulo e o Flamengo em relação ao Alan praticamente encerraram. A informação é do Globo Esporte. Olha isso, ó. O São Paulo recuou e praticamente encerrou as negociações por Alan do Flamengo após o Mengão exigir a inclusão de Marcos Antônio na troca. Assim, as conversas brecadas assim, com conversas brecadas entre o executivo de futebol Rio Costa e o presidente e o português José Boto, do Flamengo, o clube paulista olha novas alternativas no mercado para que tenha perfil parecido, tá certo? Bora agora falar sobre o Lucas Paquetá, galera, porque o Flamengo vai fazer uma nova proposta para o jogador. Segundo a informação, o Flamengo vai oferecer 45 milhões de euros entre valor fixo e bonificações por metas por Lucas Paquetá. E tem uma reunião do Flamengo com o staff do West Ham nessa sexta-feira,
e nessa sexta-feira o Flamengo deve apresentar aí uma nova proposta. Internamente, a contratação é tratada como iminente, seja para a atual janela ou para a próxima. O desejo é que aconteça de forma imediata. Para pressionar o clube londrino, o rubro-negro deixará claro que a oferta no meio do ano diminuirá drasticamente. O Flamengo também não descarta envolver jogadores que agradam ao West Ham. Os nomes colocados como opção são de Everton Araújo, João Vitor e Iago. Essa informação é do jornalista Matheus Leal. Então o Flamengo tem uma reunião aí com os dirigentes do West Ham na próxima sexta-feira, agendada, e nessa reunião o Flamengo vai colocar na mesa essa proposta aí de 40 milhões de euros para contratar o Lucas Paquetá, tá certo, galera? Espero que isso aconteça. Inclusive o jogador tá fazendo ali uma pressão, ele tem uma proposta na mesa do Tottenham, mas o Paquetá recusou. Eu não sei nem se o Tottenham ainda quer o jogador, porque contratou o meio-campista, né? Contratou o Gallagher. Então não faria sentido ter dois meio-campistas. Enfim, o Lucas Paquetá, inclusive, nessa quarta-feira se representou normalmente no West Ham, mas já deixou claro aí a sua vontade, tá certo, galera? Falar agora de um jogador que é alvo do Flamengo, porque segundo aqui a informação do UOL, o John Arias deu sinal verde para o Palmeiras negociar a sua contratação, galera. Então aí, segundo a informação, o John Arias deu aí o sinal verde para avançar nas contratações aí junto à equipe do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo não deve perder essa oportunidade. Porque se irá ser não positivo para o Palmeiras, com certeza também se o Flamengo chegar com a proposta, ele deve também acenar positivamente, mas a gente vai acompanhar com calma as cenas dos próximos capítulos. Estou ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, eu peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço e até mais.